Olá, como? Boa noite. Quem tá com a câmera ligada, confirma para mim fazendo um joia se vocês me ouvem bem. Ai, que legal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live mais épica da história das lives. Vai ser épico, gente. Eu tô muito animada. Deixa eu só ver, o pessoal tá ouvindo aqui, estão dizendo no chat também que estão ouvindo. Eu estava lendo o chat aqui, eu estou vendo que tem alunos de todas as turmas possíveis e impossíveis, até gente das antigas mesmo, isso é muito bom. E de todo jeito eu estou gravando aqui, então muitas pessoas vão acabar assistindo gravado. Gente, eu não poderia estar mais feliz, porque nessa live de hoje a gente vai fazer um encontro de gerações de radiestesia, porque eu trouxe aqui nada mais, nada menos que o meu mentor de radiestesia, aquele que me ensinou tudo o que eu sabia na época, né? Aquele que me ensinou muita coisa. Inclusive, esse é o professor que eu sempre falo para vocês, que eu já falei, sei lá, umas 1000 vezes, que eu sempre conto a história dele. É o professor que todas as vezes que alguém me pergunta lá na Comu, Mari, você tem uma indicação de alguém de geobiologia, alguém que faz. Sempre é ele que eu indico para vocês, só que hoje ele vai estar aqui em carne e osso aos seus 80 anos de idade. Eu já vou abrir aqui, começar entregando a idade dele, porque olha que lindo ele se colocar à disposição para estar aqui, né, e bater um papo com a gente. Então, eu não poderia estar mais feliz e mais agradecida, porque vocês vão descobrir de onde veio tudo isso. E antes mesmo de abrir o microfone dele, que tá todo mundo mudo, você viu que hoje eu não deixei vocês conversarem nem no começo da aula, né? Já deixei todo mundo mudo logo de cara. Antes de eu abrir o microfone dele, eu quero colocar para vocês algumas questões que vocês vão perceber que o Marcão, professor Marcos, ele não é da terceira dimensão mais há muitas décadas. Terceira dimensão é essa porcaria de dimensão que a gente vive. E como ele transcendeu essa terceira dimensão há bastante tempo, a linguagem dele não é uma linguagem tridimensional. Então, se você perceber que você não está entendendo o que ele está falando, é porque ele não está falando para o seu cérebro racional. Ele não vai conversar com o seu cérebro reptiliano, ele não vai conversar com o seu ego. Tudo que ele fala é para a essência. Então, deixa entrar, deixa entrar. Independente do que ele for falar aqui, deixa entrar, porque ele não vai falar para sua mente racional. Ele vai conversar com a sua essência. E a gente é tão apegado à nossa mente racional, ao nosso ego, a gente quer racionalizar tudo, a gente quer entender tudo, a gente é ansioso, a gente tem desespero. Não faça isso com você, receba esse presente. Porque eu não sei se você já teve a oportunidade nessa vida de conversar com alguém que está na terceira dimensão, mas não é dela. Está no mundo, mas não é do mundo. E vocês vão ter essa oportunidade agora, a oportunidade que eu tive 10 anos atrás. E eu nem acredito que 10 anos depois eu tô aqui e consegui trazer ele para um bate-papo. Então, aproveitem, porque é realmente um presente para a gente começar 2025 com chave de ouro. E agora eu vou procurar ele aqui para abrir o microfone. Ó, acabei de mandar aí, Paulo, para vocês abrirem o microfone. Vamos ver se você consegue. Qualquer coisa. Fala, pai. Fala, fala, pai. Alô, alô? Ah, Oi, agora sim. Tô tô de- aqui, tô aqui, tô nesse mundo. tá. Tudo bem? Tudo bem, o senhor? Tudo bem? Vamos, uma galera aí. Boa tarde para todo mundo aí. E Tem uma hoje é galera. dia de divertimento aí. Vamos brincar com o mundo das energias invisíveis. É sempre assim, né, professor? O senhor sempre falou que radiestesia não é para ser algo chato, para ser algo forçado, e sim divertimento, né? Para a gente se divertir no processo. Trazer tudo Exato. com muita leveza. Estou muito feliz que o senhor esteja aqui, de verdade. Obrigada. É, vamos brincar de mexer com o mundo.
como é que está em volta da gente, o nosso lado infantil, né? De renascer e olhar as coisas, entendeu? Assim, prazerosamente, né? Então, o importante é a gente se envolver com as coisas, né? E se libertando de controle, de saber ou não. Então, sem pressa nenhuma. A gente vai ah, eh, percebendo que nós conseguimos perceber tudo que está em volta, entendeu? E não precisamos controlar, né? Exatamente. Eu acho que essa é até uma das maiores dificuldades de quem trabalha com radiestesia, a necessidade de controle, né? De querer controlar a resposta do pêndulo, de querer controlar o resultado do tratamento, de querer controlar absolutamente tudo. E radiestesia não é sobre isso, não é sobre controle. Exato, quer dizer, é aí que está, ela é só um instrumento de medição, quer dizer, ela só abre caminho para a nossa percepção. E a coisa mais interessante de tudo isso é que, pelo cúmulo que pareça, não só nós humanos, principalmente os mamíferos, entre todos, é, tem a sensibilidade de perceber tudo que está em volta, entendeu? Só que acontece que não acessamos. É uma proteção, sabe, do próprio mente nossa de não abrir esse canal se a gente não tem consciência nem conhecimento de penetrar nele. Então a gente ficaria vulnerável. Então, na verdade, é isso. Então as pessoas falam, como? Fala, olha, eu brinco assim, se você vai embaixo de uma alta tensão, você pega o dual rod, né? Aquele instrumento de fechar e abrir, não precisa mais nada, entendeu? E você vai medir lá. Você vai ver que embaixo do linhão, né? O dual rod fecha, e assim outros instrumentos que a gente usa, gráfico, tipo Bovi e outras coisas, vão indicar, naturalmente. Aí você fala, puxa vida, não preciso controlar, é só ir lá e medir, entendeu? Aí passa um cachorro. Se você conseguir segurá-lo, entendeu? E for medir, quando ele estiver ali, ele vai fechar o dual rod. E qualquer pessoa que transitar sem saber nada do assunto, só não faça isso, porque senão vão ficar bravos, falar que você é doido. E aí vai fechar o dual rod. Aí a pessoa sai do linhão, volta ao normal. Então, mostrando, né, que independente de querer controlar ou saber, você percebe tudo que está em volta. Então, é isso que me alertou. Falar, então o que eu preciso é perguntar. O objeto conta a sua própria história. Cabe a nós decifrá-lo, entendeu? Utilizando a metodologia da observação sistemática. Entendeu? Aí que a gente cria os gráficos, né? Indo nos lugares conhecidos. Aí eu vou num lugar conhecido, da alta tensão, por exemplo, para dar um número geral, aí eu sei que ela tem 500 mil volts. Entendeu? Aí, o que acontece? Eu faço um gráfico, 10, 20, 30, 40, 50, 60, que eu poderia mostrar para vocês. E aí, eu vejo que tem 500 mil, começo no 500. Aí eu jogo o pêndulo lá para ir acostumando a minha mente a adquirir essa frequência. Ela vai entrar em mim e eu não vou ter o controle. Quer dizer, aí se eu for uma vez, duas vezes, cinco vezes, aí eu adquiro esse conhecimento. Aí eu vou me afastando. Quer dizer, cada 10 metros eu meço de novo. Aí começa a cair a energia. E vai indo 10, 20, depois 30 metros, 40 metros, eu vou medindo. Então, é a lei de Coulomb, né? Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Eu vou me afastando, entendeu? E aí vai caindo. De 500 já cai para 300, depois cai para 200. Aí, quando eu chegar em 90 metros, 100 metros, ela desaparece. Aí eu falo, aqui não tem nada. Ali, põe a mão, tem. Então, quem tiver em volta dessa faixa, em volta da alta tensão, está afetada. Atrapalha o sono e mil outras coisas, né? Então, esse foi o caminho que eu fui seguindo. E o gráfico é um modo de eu me concentrar só naquilo. Por isso que o gráfico é essencial. Que ele é como se fosse um laser, orienta a minha mente a pensar só naquilo. Aí, se eu quero saber outra anomalia, pego outro gráfico,
que já está indicando a mente. Fala. O gráfico que ele está falando são os biômetros, tá, gente? Que a gente usa dos biômetros para fazer análise. E aí, através do biômetro, você consegue focar numa situação só. Isso que o senhor falou, professor, é muito importante, porque às vezes a gente quer dar uma de super-herói e fazer análise de coisas que a gente não tem conhecimento nenhum. E a gente sai pendulando tudo como se fosse um zumbi, de forma aleatória, sem seguir nenhum método, coisas que a gente nem conhece, nem o nosso campo energético conhece. E a gente precisa conhecer para conseguir medir, precisa estudar, precisa ter uma metodologia sistemática. O que que o senhor pensa sobre isso? Então, olha só, esse é só um gráfico, não sei se dá para enxergar. Sim, é um biômetro feito à mão, gente, que fofo. Esse aqui é o antigão, agora os meninos já fizeram um bonitão para pôr no livro, né? Aham. Entendeu? Agora tem um bonitão que está no livro, na terceira edição, que tem uma série de. Esse aqui a gente fez, né? Que na época era para descobrir as coisas. Então, eu pus aqui um gráfico que tinha aqui 720, é o que deu os espaços. E esses riscos são pendulados, entendeu? E aí então, se tem 500 mil volts, eu começo a pendular no 500, entendeu? E aí eu vou vendo que vai afastando, que vai diminuindo, entendeu? Bruscamente. Então, cada gráfico me faz eu me concentrar só naquilo que eu estou envolvido. Quer dizer, Uhum. esse é a chave, entendeu? E aí a gente vai tendo umas centenas de gráficos, né? Aí tem dezenas de gráficos em todos os campos do conhecimento humano, né? O biológico também. Então tem muitos gráficos, né? Que está tudo no livro, né? Bem mais fácil. E fora isso, tem outros gráficos ainda, né? Que são mais, de tudo quanto é espécie de situações. Então, os gráficos são a nossa chave, que para a gente se identificar com aquele assunto, entendeu? Então, e aí, outra coisa interessante é, é que, é, pois é, eu faço um gráfico sobre uma situação. Aí eu fico pendulando nesse gráfico muito tempo, bastante tempo, todo lugar eu vou e verifico. Aí eu vou num lugar que não tem alta tensão e falo, ué, está indicando que tem. Então, eu peguei na percepção que existe aquela anomalia, entendeu? Porque já está dentro de mim a frequência. Aí eu falo, opa, aqui tem uma alta tensão. Ninguém sente pelos cinco sentidos, né? Entendeu? Então, esse que faz a libertação. Sem eu precisar saber, controlar o que é, será que estou vendo? Será que. Não, é natural, porque está dentro de nós. Né? E como que o Ai, ai. senhor faz para uma informação estar dentro do senhor? Vai lá, estuda, vai no linhão e sente. Como que o senhor faz? Então, aí que tá. Primeiro, por exemplo, o pior, né, o que mais me chamam, que quando as pessoas me chamam, normalmente é devido à radioatividade ionizante, com Uhum, emissão de gás radônio. Então, às vezes, nos locais que as pessoas moram, o tório, que é um elemento radioativo, entendeu? Ele não é móvel, ele não reage, então ele com a água queimada, então ele fica no local e ele emite radiação gama. Então, como é que eu vou pegar? Nenhum aparelho na Terra consegue pegar essa anomalia. uhum, Por quê? Porque a quantidade é tão pequena, que não tem instrumento que meça. A não ser nós, né? Que, mesmo um aparelho de 1 milhão de dólares, nosso tem vale 10 milhões de dólares no nosso cérebro, né? Pouco usado, entendeu? Então, e aí o que eu faço? Eu preciso adquirir esse conhecimento dessa radioatividade. Aí eu vou lá e pego uma foto de Chernobyl. Aí que eu vou lá medir. Aí eu pego a imagem do Google com Chernobyl no meio e vou me afastando e vendo até onde a radioatividade vem. É em angstrom, né, o comprimento de onda, de tão forte que é lá. À medida que eu vou me afastando, eu fico adquirindo. Em todo lugar que tiver conhecimento, eu vou nos tudo que é conhecido, né, Poços de Caldas. Vou lá, vejo o urânio, o tório, que está em. vulcão, né? E aí vou também vendo a nossa usina nuclear.
Angra dos Reis, aí eu vou lá medir por fora. E aí o que acontece? Estou pegando uma coisa conhecida para Perfeito. descobrir a anomalia. Aí ela fica presa em nós, a frequência, entendeu? Que tem um comprimento de onda tão pequeno que normalmente que eu pego nos locais, 30 angstrom. Quer dizer, seria um angstrom que vale a décima milésima parte do milímetro. Se eu pegar 1 milímetro, dividir em 10.000 partes, um angstrom é uma partezinha entendeu? De 10.000 partes de 1 milímetro, né? Então, aí, de tanto eu insistir nessa brincadeira, aí eu crio o gráfico próprio de radioatividade, né? Então, aí você vai vendo, ele que vai me dar aqui, né? Tem um gráfico no tempo que eu estava fazendo doutorado, mestrado lá, eu estudei a desintegração. Aí o tório, né, que está aqui, 228, ele sofre desintegração, se transformando em rádio, radônio e polônio, né? E o urânio não. O urânio reage com a água e ele é radiação alfa e beta. E aí ele reage com a água e vai virar polônio radioativo, 210 numa água lá no fim. Mas como está ao relento, não faz mal para ninguém, entende? Mas não se pode beber essa água. Mas aí, essa radiação não é o que fica nos locais que as pessoas moram. Enquanto que o tório passa por todos os andares. Isso que eu fiquei muito intrigado. Porque eu não acredito muito no que eu faço. Aliás, nada. O meu lado racional fala, pô, entendeu? Eu mesmo vou ler o livro, falo, pô, cara chato, ele repete as coisas lá, estou vendo que eu já entendi. Entendeu? Então, o meu lado normal tenta questionar. Como? Como você está pegando, né? Então, aí eu vou insistindo, aí eu analiso. Eu vou lá num shopping, andando, deixo o carro lá fora, na rua. À medida que eu vou andando, eu já estou pendulando tudo, que eu tenho todo o cérebro no braço, aqui na mão. Eu ponho a mão aqui e falo, oh, eu utilizo, todos eles já estão na minha mente, né? Então, aí eu analiso os locais, né? Mesmo quando eu vou num cliente, né? Eu fico lá embaixo, na, primeiro antes de subir no andar. Aí já meço tudo que está lá embaixo. Quem olha fala, olha lá, aquele velhinho ali está meio ali, meio gaga, pendulando ali. Entendeu? Estranha, né? Mas eu disfarço bem, assim, porque senão eles vão Ah, ficar eu lembro pendulando. que na FEI o senhor andava com o pêndulo na mão na FEI, os professores olhavam, ficava todo mundo meio assim. Na verdade, o Marcão, né, fica meio. Eles estranham um pouco, né? Mas não conseguiram me chamar de esotérico, né? Então, todos eles não tinham essa. ah, Era aceito pela comunidade. Quer dizer, então, a FEI foi o começo, né? E exatamente, né? Eu dei aula há 32 anos na FEI, né? Mineralogia, geologia, microscopia de minério, etc., né? E, e a HDSZ eu comecei exatamente 30 anos atrás, noventa e Uau! quatro. Eu nasci em 94. Quando eu nasci, o senhor estava começando. Estava começando a HDSZ, exato. Você vê que coisa? Quer dizer, você, como estava nascendo, eu já estava brincando com esse mundo invisível. Então foi muita aventura, né? Na FEI, de começar lá tentando passar um pouquinho desse mundo invisível para os alunos, entendeu? O mundo tridimensional. Para ver o mundo tridimensional, eu tenho que estar numa outra dimensão, porque senão eu Exato. vejo só planos, né? Eu só vejo certo e errado, acredito ou não acredito, bom ou ruim, eu vejo só uma dualidade da realidade, né? A gente vê em profundidade, mas não vê em três dimensões, né? Entendeu? Para ver em três dimensões, eu tenho que olhar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, era essa brincadeira aí, a turma resistia, viu? A maioria dos alunos não conseguia abrir essa mente. Está tudo muito arraigado na nossa mente. Nós somos, desde criancinha, somos educados para não abrir para nenhum canal desse tipo, né? De abrir para você perceber as coisas, né?
É como se fosse um perigo, né? Para a sociedade, todo mundo perceber tudo. Quer dizer, e aí é gozado, né? Porque a gente tem uma agilidade enquanto tá, já rapidamente vai e volta e vê tudo, etc. E às vezes as pessoas estão ali, onde eu vou? O que que eu vou fazer? Entendeu? Eu vou no shopping, estou observando tudo, todo mundo, entendeu? O tempo todo estou atento, né? Vendo todos os movimentos, em todo lugar que a gente vai, a gente fica atento, até a gente se choca, né? Quando percebe muito, vê o trânsito, vê as pessoas loucas correndo sem parar, nem olha para o lado, entendeu? A gente fala, nossa, que mundo, eu preciso tomar cuidado aqui, que parece que as máquinas estão andando, entendeu? Disparado. Aí elas passam, não te deixa passar, todo mundo, né, pensa só em si mesmo. E aí, de repente, desce do carro, parece uma mocinha. Oi, Jesus vai ajudar. Eu falo, pô, você sobe no carro, você muda completamente, entendeu? Então, esse automatismo nosso que a gente tem que vencer, sabe? Aí você fica. Aí tudo é alegria. Do começo ao fim, qualquer época da sua vida, é como se estivesse sempre renascendo, todo dia, né? Foi assim que a gente começou, né? Que nem lá no, fazendo o curso do Takeo, o Enishi, entendeu? Que montou uma turma, tinha 26 moças e dois homens só, né? Mulheres são hoje em dia as mais guerreiras que homem. O homem é mais durão. Ó, isso é coisa esotérica, né? Quer dizer, mesma coisa da minha turma, né? Ou os geólogos em geral. É tudo durão, eles não podem aceitar que esse negócio de esoterismo. Só que quando precisam achar água, me chama, desde que eu não fale para ninguém, eles estão me chamando. Eu sou contratado por geólogos, né? Para buscar água. E aí eu utilizo a imagem do Google para percorrer o local, como se estivesse andando de avião, para localizar as fraturas. Aí você fala, como pode fazer isso? É que eu conheço a geologia de cada lugar que eu vou estudar, aí eu vejo as fraturas que, 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 que existem, que elas se abrem e podem acumular água. Então, meu cérebro não está só percorrendo no vazio, sem eu saber o que eu estou fazendo. Entende? Aí eu utilizo gráficos específicos, e aí que eu vou andando com o pêndulo e vou, faço um pontinho aqui, faço outro aqui, crio o plano em pé. É onde acumula água, né? Se olhando é um risco. Então já achei água, 30 mil litros, 40 mil litros, né? Até 400 metros de profundidade. Então as pessoas falam, oh, Marcão é bom geólogo. Eu falei, obrigado. Porque eles não aceitam que eu utilizei a percepção, entendeu? Para achar. Quer dizer, eles são sempre durão, falam, que é isso? Quer dizer, eu também não posso falar nada desse assunto. Então, só um dia que um professor da Unesp me convidou lá da geologia para dar uma palestra lá. Aí eu dei aula de geologia também, estrutural, etc. Então, os veteranos que estavam no fundo, né, que ele estava dando para alunos do primeiro ciclo, ficaram quietinhos, ninguém me pegou e falou, ô, você é esotérico. Quer dizer, eles não sabem que eu tenho, que eu também sou geólogo, né? Andei no campo, falei 20 anos no IPT, fazendo mapa geológico do estado de São Paulo. Desculpe. E aí fazendo mestrado. Então foi assim, né? 8 meses de curso, uma vez por semana. Ele levava as coisas também, mostrava como você faz, mostrando o aspecto né, perceptivo, filosofia. Ele era um curso leve, entendeu? Nem aquela pressa que a gente tem, todo mundo. Lá não tinha tempo. Eu nunca corri em nada, né? Aí eu saía na USP, né? Eu trabalhando no IPT, entendeu? Naquela época, eu saía medindo tudo com o dual rod, entendeu? Eu estava descobrindo o mundo, não tinha problema de novidade, né? Então eu lia os livros franceses lá, como você falou, né? Que eu tenho alguns lá que falei, você já superou todos esses livros que eu tenho lá, vai. Então Eu, eu, eu vejo as suas palestras, seus cursos, trans, já avançou mais que muitos autores de livros. mas eu li todos esses livros porque o senhor que me indicou. É porque eu comecei com essa radiestesia francesa, entendeu? Mas aí eu tive que
que criar um novo caminho, porque eu não posso errar, entendeu? Eu não posso falar, ou aqui tem um cruzamento de veio d'água. Nem existe para geólogo, não existe cruzamento de veio d'água. Como um veio que vai para cá, o outro vem para cá, eles cruzam da água. A água não é um ponto, ela vem de quilômetros, vem das montanhas, e elas percorrem um lugar que abriu, devido ao esforço tectônico, etc. Isso no pré-cambriano, de rochas cristalinas. Agora, a rocha sedimentar é outra coisa, forma sedimentos horizontais de areia, que é cercada em cima por uma rocha impermeável e embaixo também. Ele forma uma camada de leite e a água fica lá. Aí você fura, eles podem parar em vários lugares porque ela é subhorizontal. Então, cada tipo de rocha tem a sua própria característica, entendeu? Então, eu não posso chegar e vir com a varinha. É, tudo bem, eles acertam, mas quando às vezes acerta. A água pode estar a 20 metros, 200 metros, a varinha dele desce, mas ele não sabe, porque ele não conhece rocha, não conhece nada do que está ali. Então, eu não posso chegar num local e falar, o pêndulo desse que aqui tem radioatividade. Como? Entendeu? Então, eu pego assim, quando as pessoas me perguntam, dá para saber se na minha casa tem alguma anomalia? Eu falo, me manda um filminho. Você pega um filminho com o celular e percorre a casa. Me manda as fotos de cada membro da família com data de nascimento, entendeu? E aí eu pego a mão, coloco no filme e os gráficos na minha mão. Aí eu vou vendo com todos os gráficos enquanto está percorrendo o filme. Aí vai me indicar, entendeu? Que aquele lugar não tem nada. Às vezes a pessoa fala, como? Eu falei, não, não tem nada. O que está acontecendo com você, eu vou analisar pessoalmente. Pode ser o seu campo de energia que não está funcionando, por isso que você não dorme, por isso está irritado, mas não é o local, eu garanto. Quer dizer, e aí foi continuando as nossas histórias, né? Você talvez não lembre, né? Que até fiz um lembrete aqui de ter trabalhado com o Caffarelli. Quando eu estava fazendo o curso do Takeo, o Enishi, aí eu vi o pêndulo que ele comprou para nos oferecer. Eu falei, pô, quem fez essa obra de arte? Era um pêndulo egípcio. Falei, pô, quem faz esse pêndulo deve ter conhecimento. Aí perguntei para ele, onde você mandou fazer esses pêndulos? Quem fez? Aí ele falou, foi lá na Vila Maria. Falei, lá o Caffarelli, professor Caffarelli, o senhor Oswaldo. Falei, pô, vou lá conhecer esses homens. Entendeu? Aí que eu conheci com eles, falei, pô, é aqui a fonte. Entendeu? Aí começamos a trabalhar. Aí conheci a Cida também, que era uma radiestesista, terapeuta. Depois conheci o Antônio Rodrigues, né? Ei, Marcos, fiz curso dele com ele de onda de forma, tudo, né? Sempre durão. O Marcos é bom para achar água, mas o restante ele faz aquele confusão. Ele também tinha dificuldade até de ler meu livro, muita coisa. Ele, inclusive, me pedia nos cursos, nos livros dele de geobiologia, para eu passar meus gráficos para ele. Tem livro dele que ele cita o senhor. Tem alguns livros dele que tem trechos seus, coisas suas escritas, tem vários. Tem vários que eu participo do livro do Antônio, entendeu? Aí ele utiliza meus gráficos, né? Mas eu falo, pô, mas você está morando num lugar com água subterrânea, ele é durão. Não queria saber. Sabe o que que Então, eu lembrei? O senhor contou uma vez, e isso faz 10 anos, né? Eu estava na FEI ainda, mas o senhor contou uma vez que o senhor foi num lugar com o Caffarelli e que o Caffarelli ele tinha a capacidade de pendular espíritos, obsessores, e o senhor isso, olhava a geobiologia do ambiente, e aí vocês faziam uma dupla. O senhor isso. olhava a parte do solo e ele procurava espírito e obsessor. Era isso, não era? Exato, porque nós fizemos uma dupla, porque eu não posso fazer um trabalho de equilíbrio energético se tiver força abstrata. Entendeu? Aí não adianta, dá zero na minha mão. Então eu tenho que analisar cada local se não tem nenhuma força abstrata. Entendeu? Se Uhum. tiver, não dá para eu fazer trabalho. Aí o que acontece? Nós complementamos. Aí eu fiz o curso de autodefesa psíquica dele,
entendeu? Que ele trazia as entidades, tanto maléficas como boas, sob controle dele, entendeu? Até eu peguei um envelope dele aqui e estava me sentindo mal, comecei a lacrimejar, falei, pô, eu não estou acompanhando o curso, eu não consigo nem participar, que não sei lá por que que eu estou com os olhos assim. Aí foi ver o que tinha dentro daquele envelope, tinha umas entidades pesadas, entendeu? Aí, aí ele traz as entidades, mas controlando, entendeu? A gente sente a presença e depois ele traz uma entidade benéfica. Então, o curso dele era fantástico. Aí eu adquiri Eu esse conhecimento, utilizando os pêndulos cabalísticos, né, de Jean de la Foix, entendeu? Um kit magia, principalmente. Então, a gente foi aprendendo. E aí, né, tem muitas histórias que a gente viveu junto, né? Então, ele fazia a parte abstrata, mas ele percebe a parte física. Ele fala: "A minha perna está puxando aqui, eu acho que tem gel", ele não sabe nada de geologia, nada, né? Aí fala: "Você precisa falar com o Marcão". Quer dizer, aí eu, como fazia o curso de fiz o curso dele, eu também pendulava quando ele fazia a limpeza, falava: "Deixa eu ver se você limpou bem", entendeu? Ele falou: "Opa, tá funcionando", né? Aí uma que vez, né, eu vou contar essa história que talvez é cômico, porque, eu fui numa lojinha, numa empresa para analisar, e a loja é de produtos de uma fabriquinha de produtos de limpeza de carro, tintas, aquelas coisas de para limpeza de carro, né. E aí, cheguei lá, olhei e senti que tinha umas coisas pesadas lá, entendeu. Eu falei: "Poxa vida, aqui tem anomalias eletromagnéticas, tem radiação, tem tudo, tem água subterrânea". Aí eu peguei as forças, aí fiz fui embora, entendeu. Aí passaram uma semana, comecei a ficar cheio de manchas no corpo inteiro. Aí inchou a minha perna até perto do tornozelo, lá embaixo. Aí cheio de manchas. Aí eu falei: "Pô, eu vou lá no hospital, né", porque eu não me dei conta. Aí fui no hospital universitário, aí a moça pegou uma das manchinhas, inclusive fez uma biópsia e constatou que eu estava com hanseníase, com lepra. Eu falei: "Pô", eu não lembrei que era por causa do local. Aí eu falei: "Onde que eu andei, né, que eu ando tudo quanto é lugar, que eu vou pegar uma coisa dessa?". Aí ninguém chegava perto de mim, né, eu falei: "Ô, ô", eu virei leproso. Aí aí eu falo para o Cafarelli, depois de quase 10 dias eu assim, ia tomar até injeção, entendeu, porque a moça que fez o exame constatou que eu tinha o o o vibrião da lepra. Olha só, até isso ela constatou. Aí eu cheguei e falei: "Pô, Cafarelli, sabia que eu estou assim?" Ele falou: "Pode parar", pelo telefone, falei: "Pode vir para cá imediatamente". Ele me mandou imediatamente lá. Eu falei: "Ô, tá vendo, para sem conversa". Aí eu cheguei lá, ele pegou meu cabelo, entendeu, pôs umas ervas, pôs fogo, até eu saía assim andando para cá e para lá, que eu ia sair no pedaço meu. Aí aí quando ele fez 3 vezes, aí a entidade soltou. Porque quando eu fui nesse local, por isso que a pessoa tem que estar preparada, não entrando de gaiato, porque eu entrei lá de gaiato, assim, sem eu me dar conta de não ter me protegido antes com gráficos e emissores, né, porque eu sempre me protejo. Aí entrei de gaiato lá e aí, foi uma aí ali eh, depois dele fazer 3 vezes, com a entidade soltou, porque quando eu fui lá tinha uma entidade leprosa, que me passou a frequência, que entendeu. absurdo. Aí, no dia seguinte, eu não tinha mais nada. Quer dizer, Sensacional. aí Eu 2 anos se passaram, aí eu falei: "Vou lá no". Eu fui direto na clínica, na policlínica que trata de hanseníase, diretamente lá, né. E aí, eu levei o laudo do hospital universitário, aí a médica falou: "Ah, isso aqui tá brincando, isso aqui não tem nada a ver, não é nada disso". Quer dizer, ela falou: "Não, essas manchinhas que você tem não tem nada a ver com hanseníase".
Quer dizer, enganou até a médica lá. Então, são pequenas histórias, né? Fiquei 24 anos trabalhando com Cafarelli, fazíamos indústrias, casas, comércio. Eu fazia parte através da planta do imóvel, com todos os dados, com norte magnética. Aí que é impossível de qualquer pessoa de sã consciência, os normais, imaginar que é possível. Não entende que o mundo holográfico é uma outra realidade que abrange tudo, entendeu? E a planta é um veículo, porque se eu coloco no decágono, no duplo decágono, entendeu? E aí fica 10 horas, quer dizer, com todos os dados dela, não pode ter, não ter, tem que ter informação completa, e o norte magnético, né? Ou verdadeiro. Aí Perfeito. ela pega a informação, e eu vou medir na planta, está todas as informações. Como é que pode? É um papel, os normais, É né? só E um é justo. papelzinho com endereço, como é que pode? Isso é um papel, um vazio para ele. Ele não entende que ali é um portal. Que nem esses instrumentos aqui, né? Quer dizer, que eu utilizo, né? Aqui esse é um portal, né? De quarta dimensão, quinta e sexta dimensão. E aí eu utilizo esse aqui, o triplo decágono e o quádruplo decágono. Cada um tem uma frequência, uma vibração de proteção, né? Então, esse instrumento aqui, você fala, poxa, eu tenho 40 desses. Por quê? Porque eu trabalho com cristais programados. Entendeu? E aí, cada vez que eu puser numa pessoa, eu tenho que colocar aqui. Porque senão isso aqui limpa completamente o cristal. Quer dizer, ele pode ficar meia hora se tiver pouca informação no cristal. Mas pode ficar 10 horas se tiver muita informação. E quando eu utilizo com o tempo, eu aplico geometria nas casas de proporções harmônicas, 20 anos aplicando direto, fazendo a geometria no próprio, de acordo com a escala de cada planta. E depois eu descobri que eu podia passar para o cristal a informação. Falei, pô, como eu estudei muito geometria de proporções harmônicas, né? Com livros simples, né? São a base. Ah, é aquele É, da capa preta, né? é, o famoso aqui, geometria sagrada, né? Então fiz tudo, todos os exercícios. E esse aqui do poder dos limites. Aí as pessoas falam, mas só esses dois livros? Eu falei, se eu souber esses dois livros, tudo, eu posso ler 1000 livros e não vai ter nada de novidade. Nossa, o senhor falava muito isso, que a gente não tem só que ler o livro, a gente tem que ser o livro. Eu lembro Isso, que o senhor falava que o senhor lia o mesmo livro décadas até ser o livro. Olha o quanto é profundo isso. é gozado, né? Porque isso aqui eu destrinchei inteiro. E a filosofia, que é duro de entrar, a relação da unidade, a busca da unidade, entendeu? Quer dizer, a filosofia que esse livro traz, quer dizer, é profunda, assim, no sentido de você penetrar nesse mundo invisível. Aí começa a medir todos os locais. Aí eu peguei, também estudei muitos lugares do mundo inteiro sagrados, que tem uma enciclopédia. Cada lugar, aí eu fui pegando energias que são fora do que nós podemos conversar aqui. Porque eu Vai comecei a deixar ter o que pessoal desenvolver, curioso. ter que desenvolver gráficos, entendeu? Para entrar num outro mundo que tem uma energia nesses locais característica, né? Por isso que eu tive que desenvolver alguns gráficos, né? Começando com Jean de la Foix, né? Que era a base de tudo, né? Quer dizer, o disco equatorial de Jean de la Foix, que também eu fiquei 5 anos lendo, destrinchei tudo. Esse livro, eu avancei mais que ele. Oh, que arrogância minha! Avançar mais que esse cara aqui. Putz, quer dizer, onda de vida, onda de morte. Que foi a nossa salvação há 25 anos atrás, quando pegamos esse livro, e aqueles dos Chomery Benizal, os, os clássicos, né? Que antes não tinha tradução
do Antônio Rodrigues, né? São esses aqui. Aí nós descobrimos que esse, esse livro do Jean de la Foix, que foi aluno desses dois mestres, Chalmery, Belisal e Morel, né, que eram os mestres do Jean de la Foix, e o Jean de la Foix avançou mais que todos eles. Quer dizer, então ele deu um salto. Só que ele escreve um livro e se você for preguiçoso, você não acessa. Ele faz de propósito. Ele escreve assim, como alguém falasse assim para ele: "Ô, escreve um livro", o cara não tinha quase tempo. Ah, tá bom. Aí ele foi pondo um pouco aqui, tem um pouco no meio, tem coisas que no fim encaixa no começo. Aí ele largou todas as geometrias pela metade. E ele falava: isso é para o pessoal trabalhar. Ele, não, quer dizer, ele jogou para todo mundo, falou: não vou ficar fazendo aqui para eles, entendeu? Mas os Aí, fala, gráficos dos irmãos alô? Serfran, tá me ouvindo? Tô? Os irmãos Serfran, o livro deles, onde eles explicam os gráficos, eles explicam mais ou menos, depois eles falam, testa aí e vê o que mais que você pode fazer. E eles deixam na tua mão para você se virar, para você estudar. Não tem tudo redondinho, bonitinho. É, é. Então, isso que é o divertido. Aí eu fui descobrindo a geometria dele, e aí eu destrinchei o livro inteiro, né? Entendeu? Utilizando toda a geometria, entendeu? E criei esse gráfico. Só que ele parou, é, e o pessoal vai com o disco equatorial, aquele que padronizado que ele mostrou lá, mas não mostrou tudo que tem dentro do disco. Estava na cara que precisava da geometria para chegar no disco, mas todo mundo parou no caminho lá, ficou satisfeito com aquele gráfico tradicional. Eu destrinchei. Aí, pelo fato de eu entender como funciona isso aqui é minhas aventuras que eu estou contando. Sempre o pessoal fala: "Ei, esse cara é doido." Entendeu? Aí eu descobri que tem uma passagem aqui e aqui no verde negativo magnético e o verde negativo elétrico. Então, aqui é o elétrico e aqui é o magnético. Aí, quando eu vi essa passagem, que eu entrei noutra dimensão. Pelo amor de Deus, isso aqui ninguém pode saber. Senão o pessoal vai assustar. Mas eu vou mostrar. Entendeu? Aí, tá vendo? Esse primeiro aqui tá dentro desse aqui. Dá para perceber? Super. Eu não estou escutando. Tá vendo? Aí deu para perceber que a gente passa para outra dimensão com esse aqui. E aí dá para ir mais longe. Aí um dentro do outro, vai passando para outra dimensão, e aí vai passando para cada dimensão. E aí, com essa geometria, dá para você potencializar cristais, etc. Né? Quer dizer, e daí vai as nossas aventuras. Né? Fundamos a Brade, quer dizer, em 98, que os corajosos lá, a aventureira, a turma corajosa, doutor Vu, Sérgio Areia, etc. Todo mundo, Paulo Seis, todo fundamos a Brade. Aí eu fui diretor técnico por 20 anos. Né? Então, e nessa aventura, quer dizer, nós fomos para Cuba, entendeu? Para apresentar trabalho num congresso internacional de geologia. Entendeu? Eles aceitaram nós lá, os gatos pingados da geobiologia, sem preconceito. Porque o doutor Leodicário Lufrio, que é um engenheiro cubano, ele descobriu que os seres humanos têm propriedades radiestésicas. Ele provou fisicamente, entendeu? Que todos têm. E aí, com isso, ele conseguiu defender uma tese, Uau. provando que ele fez. Até explico no livro. Né? Ele fez uma coisa que eu estou fazendo as curiosidades, tem tanto assunto. E, e aí ele tem um túnel de pirata lá em Havana, entendeu? Que tempos antigos, né? E aí esses túneis abandonados, e ele sabendo, em cima do túnel
no morro, ele pegou as pessoas com dual rod e pegaram elas com um voltímetro na mão. Então, à medida que elas iam passando perpendicular ao túnel, indicava uma anomalia. Aí ele pegou umas 150, 200 pessoas de todos os tipos, de todas as idades, e todos indicavam. E fez um gráfico mostrando que dava uma diferença gravimétrica exatamente em cima do túnel, na curva contrária. Aí ele pegou um instrumento, o gravímetro, e o gravímetro deu a mesma frequência. Aí, aí a universidade falou, pô, mas ele provou, porque tem um instrumento que nós aceitamos, que é o gravímetro. Ele pegou as pessoas e assim, os gráficos batem, mostrando que Perfeito. os seres humanos percebem igual os instrumentos, Melhor, entendeu? né? Muito mais, porque nós não precisamos andar com o instrumento na mão, eu ando só com o cérebro, né? Então já tem todas as informações. Então foi uma das aventuras nossas, né? E que valeu a pena. Uma coisa sobre cristal, que talvez seja interessante, até você, eu vi que você estava falando dos cristais, né? Que é essa que todo mundo fala, pô, mas como? Uma Nossa, bolinha daqueles. gerou um alvoroço. Explica sobre os cristais programados para o pessoal. Então, porque eu comecei, deixa eu ver aqui, nas minhas caixinhas secretas, entendeu? A única coisa que tem tudo que eu sei, está aqui, né? Está aqui. Eu trabalho com cristais, então não preciso muito dos gráficos. Nenhum, né, atualmente. Por isso que eu falei para você que eu não estava mais utilizando a radiestesia francesa, inglesa, entendeu? Porque eu Sim. tinha tudo agora em gráficos, né? E tudo trabalhando com o cérebro. Então aqui tem uma. É louco, imagine quanta coisinha tem aqui dentro. Então o que acontece? Tem um cristal que, que quando eu comecei, eu utilizava isso aqui pendurado no celular. Esse aqui é programado. Tá vendo aqui? Ele é todo furado e é um emissor de onda de forma, um disco equatorial. Entendeu? Aí, esse fio aqui é positivo e aqui é negativo. É simples, você pendula de um lado, indica positivo. E aqui, do outro lado, é o inverso. Então, tudo indica positivo e negativo. Aí eu ponho um nó de Jean de la Foix aqui, um 8, né? Indicando que desse lado a energia está indo daqui para cá. Então, vem daqui para cá. Aí isso aqui eu colocava grudado no celular. Entendeu? Aí meus filhos olhavam, quem tem coragem de usar isso, pai? Isso é ridículo. Eu falava, eu põe um. Fiz vários para eles, ninguém teve coragem, né? Falar, é ridículo esse, esse, esse negócio pendurado aqui. Entendeu? Aí não tinha outra ideia. Aí uma vez estava lendo, eu fazia todo aquele trabalho, etc., que é quase impossível sem os cristais. Entendeu? De montar numa casa, entendeu? Pô-lo toda, se tiver várias anomalias, se tiver água subterrânea, zona tectônica, torres de micro-ondas, às vezes alta tensão, entendeu? E aí o pior de todos, radioatividade ionizante, com emissão de gás radon. Então, fazer a geometria, cada geometria anula um efeito, porque com ondas de forma, tudo no universo precisa ser geométrico. Então, a geometria é viva. Entendeu? Você pendula em cima de um local com a geometria. Aí você fala, como é que você descobriu isso? Desculpa, água. E como é que você descobriu isso? O objeto conta a sua própria história. Exato! E como? Aí eu comecei a estudar as igrejas do mundo inteiro com a geometria, comecei a destrinchar esse livro, né? É, né, de fazendo todos os exercícios, e comecei a descobrir as catedrais do mundo inteiro que
que elas emitiam, etc. Aí tem uma igreja nossa, que é a Igreja São Bento. Quer dizer, é perfeita. Quer dizer, aí eu falei, poxa vida, vou conseguir a planta da igreja. Aí eu ia lá medir a igreja inteira e o colégio do lado, medindo tudo. E eu fiquei alucinado, falei, puxa, tem uma geometria fantástica. Aí o que acontece? Eu ia lá fora, tem anomalias, torres de micro-ondas, atuando principalmente naquele local. Entrava dentro da igreja, cortava todo o efeito. Falei, ué. Aí isso que, inclusive, no curso lá eu mostro para os alunos, né? No meu curso online lá. Quer dizer, eu vou lá e entro dentro da igreja e anula totalmente o efeito. Aí eu fui na Sé. A Sé também, outras anomalias que tem na região, tudo lá fora, entrava lá, tinha cortado o efeito. Ela é um pouco menos precisa do que a igreja São Bento. Mas São Bento não tem um lugar errado, nada. Quer dizer, ela é fantasticamente perfeita. E aí, eu estudando 5 anos naquela igreja, destrinchando, acabei destrinchando tudo. E aí, o que acontece? Eu falei, pô, se corta o efeito, aí eu peguei a planta da igreja, do colégio. Consegui a planta, aí potencializei ela no decágono, no duplo decágono. Ficou 10 horas. Põe à noite e de manhã. Não é mentira. Aí eu fui medir na planta da igreja, cortava o efeito das anomalias. Eu falei, ué, então a planta está mostrando a energia Ou seja, a que planta da igreja de São Bento poderia ser um gráfico para a gente usar no dia a dia para anular qualquer anomalia. isso, por exemplo, a geometria da igreja mostrava que ela, mesmo na planta que também está na projeção, entendeu? Corta o efeito da anomalia. Aí, se eu fizer numa planta do local que tiver todas as anomalias e eu pegar, saber que cada anomalia tem uma geometria, aí eu utilizaria uma geometria, né? É, das, pegaria várias anomalias geométricas, só para. Ainda bem que eu trouxe algumas coisas. E aqui mostra, né, por exemplo, algumas anomalias, né, um gráfico assim, que mostra como é que é a geometria. E cada uma dessas daqui anularia o efeito de uma anomalia. Tá vendo? Aqui quer dizer, um tipo, zona tectônica, água subterrânea e etc. A gente não vai detalhar aqui, mas eu detalho no livro, na terceira edição. Eu mostro tudo isso. Aí cada um deles está indicando uma determinada anomalia, né? Como esse aqui. Aí. Cada um deles emite. Todos eles não são planos. Eles são em terceira dimensão, quarta dimensão, vamos dizer assim, porque eles são projetados no plano, mas ele é tridimensional. Entendeu? Ele está só. É uma projeção. Quer dizer, que nesse aqui mostra bem, se desse para ver. Entendeu? Aqui é um duplo, uma dupla. Eu coloquei duas vezes a mesma geometria, dando uma figura complexa aqui, né? Você tem todos o icosaedro, o dodecaedro, o cubo, o tetraedro, entendeu? O octaedro, etc. Ô, Ele professor, emite, ele eu vou só, emite. eu vou só mostrar seu livro para o pessoal que eles estão perguntando o livro, tá? Aí o senhor já continua. Ah, claro. Ó, eu espero que vocês estejam me vendo em tela cheia. É esse livro aqui, Manual Técnico, Geobiologia Microvibratória. Esse livro tem no site dele, depois eu vou mostrar a hora que terminar a aula. Antes de terminar, eu mostro o site para vocês comprarem. Ó a grossura do livro. Esse aqui aumentou um pouco mais. Esse aqui, Eu essa tenho, terceira edição. 446 páginas. eu acho que o meu é a terceira edição. Deixa eu ver.
Ah, não, o meu é a segunda edição, o meu é de dois mil e Então, vinte. isso aqui foi acrescentado algumas. Agora, olha essa figura, mostra para a turma, já que você está assim. Olha só, inclusive eu explico dentro do livro, né? Olha, as pessoas olham para que desenho bonitinho. Desce ele um pouquinho mais para o pessoal ver. Tá vendo? Em cima da mesa eu pego as imagens de um sítio, imagem do Google, e através dessa imagem eu vejo a superfície dela, tá vendo? Dá para ver que eu vejo a superfície dessa estrutura. E aí eu peguei projetado do que está lá embaixo, na superfície, uma mancha verde de radioatividade ionizante. Pego a alta tensão que cruza e pego uma fratura, tudo projetado no plano no horizontal como um plano holográfico. Quer dizer, onde você pega, por exemplo, uma maçã, quer dizer, e utiliza um laser para medir essa maçã, utilizando dupla energia da mesma fonte, é, vou pegar todas as ondas que estão na superfície, indicando o que tem lá embaixo, que me dá a informação. Então, tudo em cima da superfície de uma imagem do Google tem milhões de informações, só que eu preciso saber aquilo que eu quero. Eu não posso pendular assim, aqui tem isso, aqui tem aquilo, isso é tudo, não tem nenhum sentido, né? Pêndulos são só instrumento de medição, não instrumento de captação de energia. Porque, às vezes a pessoa sente assim, o pêndulo disse. Falei, ué, pêndulo, que eu saiba, não pensa, né? Então, se eu não tenho conhecimento, como é que eu posso acessar? Pessoas não aceitam, não acessam a radiação ionizante, se ela não conhece. O pêndulo vai dar que está tudo bem. Quer dizer, o cérebro As dela não tem pessoas querem, capacidade. querem pendular coisas que nunca estudaram sobre. Como é que vai confiar na resposta do pêndulo se nem estudou sobre aquilo? Às vezes acontece mesmo das pessoas, assim, delas ficarem meio perdidas, né? E falar, ué, o pêndulo disse, aquelas experiências, né, francesas que o Antônio fazia com a gente. Aí ele pegava assim, ele quis ensinar a gente a achar água, né? Então ele punha umas garrafas deitadas num lugar e punha uns plástico preto. Aí nós íamos passando por ali, né? Ele fez um caminhamento assim, entendeu? Então umas tinha água, outras não tinha. Eu ia lá, abria, fechava, sei lá o quê, entendeu? Eu nunca acertei nenhuma lá. Em compensação, eu achava água a 400 metros de profundidade, entendeu? Na verdade, na realidade. E aqueles testes que ele fazia, você nem sabe o que faz para cá, para lá, entendeu? Então, e por isso que eu vou medir uma pessoa que mora num lugar radiativo os 40 gráficos. Quer dizer, tanto os geobiológicos como os biológicos, né? Os biológicos também, né, são duas fichas, né? Tanto os biológicos como os aqui, ó, Mostra aquele de chakras, se o senhor tiver aí. esse É daqui. muito bonitinho o Esses teu. são os gráficos é, biológicos para medir uma pessoa. Normalmente é para aquelas que moram em radioatividade. Então, esse aqui é o de pH, esse aqui seria o sangue das pessoas. Quer dizer, uma prancha de microscopia de campo escuro, então a pessoa estaria no normal aqui. Mas se ela tiver uma série de situações enroladas, é porque o local tinha radiação por muito tempo e é como afetando. Aí foi interessante eu lembrar agora, porque eu falo para burro, hein? Você me interrompe se eu estiver falando muito. Aí o que acontece? Como é que eu vou provar uma pessoa de sã consciência de que eu fiz o trabalho na casa dela e funciona? Ela Nossa. fala, porra, o cara, puta, esse cara é esotérico aí, pô. Aí o marido, normalmente as mulheres querem, porque elas não dormem, e às vezes são mais sensíveis, e o cara é durão, fala, ô, puxa vida, eu vou aceitar isso, senão minha mulher vai me pegar aí, e vai falar o resto da vida. Então, aí ele aceita. Mas aí, eu falo, atualmente dura 4 anos, que antes eram 2. Como o caso do cristal passou para 4.
Aí as pessoas perguntam, mas por que não dois, três ou quatro? Eu falei, sei lá, o que eu captei. Aí o que acontece? Eu fui numa fábrica que tinha três moças, que eram as herdeiras de um depósito de rolamentos lá no centro. Aí peguei radioatividade. Aí é um gigantesco, tinha mais de 100 metros, um, tinha muito grande. E naquele tempo não tinha essas imagens para provar, né, fazer essas microscopia, nada disso. E aí eu falei, faz o seguinte, uma gerente lá, uma japonesa, falou, deixa eu beber um pouco da. Fica à Falou, vontade. falou demais, cuidado, eu tenho que me controlar. A última coisa que eu quero é te controlar. Que nem meu filho, só para interromper um pouco, meu filho vem com a namorada dele, né? Ele mora o Danilo, vem lá de Piracicaba e apresenta a moça. Aí ela fala três palavrinhas, eu começo a falar e fala, pai, para, você não conversa, você dá palestra. E eu quero almoçar. Aí eu falei, moça, deixa eu acabar de parar de falar. Senão... Quer dizer, eles já sabem que o pai desembesta a falar, né? Então, eu aprendi a não dar palestras, né? A pessoa pergunta uma coisinha, tá lascada, porque aí eu falo 3 horas, né? Mas voltando ao assunto, é porque tem tudo no cérebro, eu nem sei. O que eu sei, esse é o paradoxo. Quando assim, ninguém me perguntar nada, eu fico fazendo comida como todo dia eu faço, vou lá, faço aquela vida de aposentado, né? Quer dizer, se ninguém pergunta, eu não sei o que tem dentro do meu cérebro. Então, quer dizer, é só quando não é mesmo assim com você também, né? Com todos nós. O engenheiro também, assim. De repente ele, quando está na obra, ele percebe tudo, entendeu? Mas ele nem sabe que ele percebe tudo, porque está tudo dentro dele já, tudo, todo o conhecimento, né? Aí a moça perguntou, como é que nós vamos saber que você fez o trabalho? Pô, eu falei, pô, eu estou lascado. Aí eu falo o seguinte, você vai pegar daqui, vou fazer o trabalho na planta, daqui 2 meses é suficiente. Você vai pegar todas as plantinhas de vaso, de capim no chão, de árvore, tudo que tiver dentro da área daqui da empresa. Aí você vai pegar quanto você quiser e põe tudo em envelope branco, numerado, de modo que só você sabe o que tem dentro. Eu faço uma lista. E pegue lá fora, no, do outro lado da calçada, na rua vizinha, longe, pega o que você quiser lá e põe no envelope. E eu vou distinguir quais estão dentro e quais estão fora. Aí a japonesa lá, boazinha, pôs 15 envelopes tudo em cima da mesa. Falei, putz, ela queria provar mesmo. Aí eu fui assim, essa é dentro, essa é fora, essa é dentro, essa é fora, não errei nenhuma. Aí elas falaram, pô, então é verdade isso? Eu falei, ué, o que eu posso fazer, pô? Quer dizer, é impossível para uma pessoa normal aceitar, que loucura. Como é que o cara pega planta, que é um pedaço de papel, para o mundo da terceira dimensão, um pedaço de papel? E a ciência não pode aceitar mesmo. Não. Eu chamaria de esotérico se um cara da ciência aceitasse. Porque a ciência segue uma coisa precisa. Eu, como geólogo, também. Rigorosamente, a gente tem um método e é preciso ter repetição daquele método. Um método científico. Rigorosamente. Só que nós que trabalhamos na quarta e outras dimensões, usamos outra técnica, mas com o mesmo rigor, com a mesma responsabilidade, com a mesma metodologia, só que é uma metodologia da percepção, não a metodologia da racionalidade. Entendeu? E aí foi que eu comecei a fazer isso nas casas, né? Avisava a pessoa para ela aceitar aquilo que eu fazia. Mas mesmo assim, você vê que o nosso cérebro, eu faço dura 4 anos. Aí as pessoas falam, também, 4 anos, a pessoa esquece. Ah, eu sei, ela esquece 5 dias depois que eu fiz.
Aí eu ligo, né? A pessoa manda um recado pelo WhatsApp, fala, ó, terminou o trabalho, nós precisamos refazer o trabalho. Aí a- o rapaz pergunta, vou perguntar para minha esposa. Aí ela fala com a esposa. Benzinho, vamos fazer de novo o trabalho que aquele doido que veio aqui falou um monte de coisa, ninguém entendeu nada. Vamos fazer de novo? Para quê? Aí ele fala, mano, nós estamos dormindo. Tá tudo bem, por que que nós vamos chamar esse cara? E ele não fazem mais o trabalho. Gozado, você está aqui, está para cair num abismo. Aí você anda para cá, anda para lá, você está indo para cair. Aí eu venho e falo, ó, tem uma radioatividade. E aí, depois de eu medir umas 30.000 pessoas, eu fiz uma estatística, medindo pessoas no mundo inteiro, entendeu? E essa estatística eu utilizando quanto acumula de contaminação radiativa nas pessoas. Aí, em elétron volt, uma quantidade de energia que é acumulativa. Então, se a pessoa mora num lugar com radiação mais que 10 anos, que é o tempo que começa a acontecer, que a pessoa já começa a ficar irritada, nada aparece exame médico, tudo, porque ainda está no nível físico-químico, tá em nível molecular, entendeu? Entendeu? Ainda atômico, molecular, afetando, gerando os radicais livres, ainda afetando a célula, entendeu? Até chegar no órgão, vai sendo lentamente. E quando chega e quando a medicina percebe, já está no bioquímico, está no biológico, aí cai no mundo da terceira dimensão. Quer dizer, o nosso organismo, que sendo atômico, entendeu? Ele está muito além da percepção da própria ciência, né? Que não consegue ter esse acesso, não tem instrumentos que medem, entendeu? Aí que é o problema. Aí o que acontece? Eu comecei a medir muitas pessoas, inclusive quem fez o curso, faz o curso de geobiologia microvibratória, o meu filho passou uns textos meus que chama o curso de geobiologia, As Mil e Uma Noites. Não sei se você tem acesso. Tem. Aí você vai no número 15, que eu fiz um estudo, e lá eu começo a mostrar todas as pessoas que são afetadas, que tiveram leucemia, tiveram é, Alzheimer, mal de Parkinson, que atinge as células do cérebro, entendeu? E acabaram muitos falecendo e saem nos jornais, que são as pessoas do mundo inteiro que. Aí eu vou medir essas pessoas no próprio jornal e pego que elas moram em um lugar radiativo. Nossa, isso que eu ia falar. Eu lembro que o senhor levava para FEI jornal e revista, e o senhor ficava pendulando as pessoas de jornal, de revista. É assim que o senhor pendulou mais de 30.000 pessoas? Então, fui penulando em torno disso, quer dizer, com isso eu fui acumulando. Então, eu tenho fichas e fichas, eu ponho tudo documentado. Entendeu? Inclusive, eu É o tenho essas caderno de cadernetas. capa amarela. Ah, eu lembro. Eu Eu até lembro. trouxe uma que eu me lembrei. Entendeu? Então, aqui eu ponho tudo que eu faço, né? Quer dizer, aqui, tudo que eu faço, eu coloco aqui. Todos os gráficos que eu utilizo para medir pessoas, quer dizer, tudo que eu utilizo, todo o material. Então, fica tudo documentado. E tudo que eu descubro, eu vou jogando aqui, né? De modo que não é tão bonita, mas é cheia de tudo quanto é história aqui, né? E quando às vezes eu esqueço que eu fiz alguma coisa, eu tenho umas 10 dessa aqui. Quer dizer, então tá lá. Eu vou lá e está tudo marcado, né? Mas ainda bem que. Mas se eu não publicar tudo isso, ninguém pode escutar aqui. Se eu não publicar num outro livro que eu estou tentando, segunda edição, que está numa 150 páginas, mas vou chegar lá, o que acontece se eu for viajar para outra dimensão? Vamos entrar no meu quartinho lá no fundo, que pelo amor de Deus, eu vou falar aqui, vamos jogar tudo fora esse material, Nossa, não pode. É relíquia. vai tudo pro Beleléu, é claro. Se eu não publicar,
Não adianta, todos os meus cristais vão para o brejo, tudo, não tem quem como passar essa informação, né? A não ser que eu passe num livro e fica documentado. Mesmo que ninguém leia, fica lá no sebo, né? Sebo é o paraíso dos livros. Não, algum dia pode ser útil, né? Então, mas voltando às nossas brincadeiras de radiestesia, aí eu descobri esse microscopia de campo escuro. Falei, pô, aí o que acontece? Aí eu fui na cliente e falei, você topa fazer um exame de microscopia de campo escuro? Poucas topam, as pessoas normalmente falam, ah. Aí eu vou lá, ela fez o exame, ainda até mostra tudo isso no livro, né? Fez o exame, e aí mostrou que estava toda grudadas as hemácias, entendeu? Estava alongadas, entendeu? E assim por diante. Tem toda aquela ficha que eu mostrei para vocês, né? Do Bruno Zilberberg, entendeu? Que fez aquela ficha. E aí, com isso, mostra que, que toda a radiação está lá na imagem do. Dá para medir. Mesmo aquelas que estão bonitinhas, também estão afetadas, sabe? E aí, o que acontece? É, aí eu meço antes de fazer o trabalho. Aí eu faço o trabalho na casa dela. Depois de 4 meses, 2 meses depois, vou medir, peço para ela fazer novo exame. Já mudou. Aí depois de 4 meses, a gente volta ao normal. Aí todas as hemácias voltaram tudo ao normal. Entendeu? Aí você vai medir, não tem mais radioatividade mais. Então, esse é o, é o interessante, né? Então, comprovando que houve uma mudança. Aí, se você for falar para alguém da ciência, ele vai falar: quantas vezes você fez isso? Fala, eu fiz umas 50, 100 vezes. Oh, como? Isso aí não é ciência. Você precisa fazer 1000 vezes. Aí depois, se fizer 1000 vezes, eles vão falar: mas você verificou se o cara fuma? Você verificou se ele bebe bebida? Falei, pô, mas a radioatividade pega todo mundo, se bebe, se não bebe. Entendeu? Aí os caras falam, mas isso não é ciência. Tá justo, tá certo. Ciência é ciência. Como é que comprova? Entendeu? Então nós somos paralelos, vamos ficar a vida toda. Nos últimos 1000 anos, sei lá, que a radiestesia nunca vai ser aceita. Se a ciência aceitar, eu falo, o quê? Vocês viraram esotérico, pô? Vocês estão me aceitando? É a mesma coisa dos cristais, já que vamos falar dos cristais, uma vez antes que eu esqueça, só para lhe cuidar, hein? Vocês estão já todo mundo saturado de eu falar pelos pescoço. Não? Pelo Aí, contrário, o pessoal quer saber dos cristais, tá todo mundo esperando os cristais. se você não me lembra, eu vou enrolando com tanta coisa que. E aí o cristal é o seguinte, depois que eu lendo o livro Medicina Vibracional, será que eu trouxe aqui? Não está lá no meu quarto. É aquele Eu livro tenho ele, é o azul, né, que tem os de corpos. Richard Berger, É Medicina maravilhoso. Vibracional. E aí eu lendo aquele livro, quando eu leio 1000 vezes aquele livro, e aí tem um lugar lá que falava que dos cristais. Então ele também fala dos cristais. Aí lendo lá, ele fala de uma lenda dos Atlantes, o continente da Atlântida que desapareceu, e que eles utilizavam cristais de quartzo para armazenar informação. Aí é claro que eles falam que tem um continente é, que desapareceu. Não existe, para geólogo não existe. Nenhum continente desapareceu nos últimos 50 milhões de anos. Na verdade, era uma ilha vulcânica que explodiu. Entendeu? Dizem eles, tem toda uma lenda, né? De Platão. Quer dizer, aí mesmo sendo lenda, a ideia foi importante, porque aí ele realçou que se você pegar um cristal, que seja, vamos supor, de 1 centímetro, e pegar todos os funcionários dos Estados Unidos, 250 milhões de pessoas que seja, cabem todos dentro desse cristal, todas as informações. Quer dizer, eu falei, pô! Aí eu estava indo para a feira um dia de manhã, 5 horas da manhã, que eu levanto para ir dar aula às 7h20, né?
ela fez toda sexta-feira. E aí, no caminho, eu falei: "Pô, por que que eu não posso usar cristal?". Por isso que vem as intuições quando você lê, sabe. Lê e aprofunda aquilo lá, aquilo fica dentro de você, e aí deu um start. Como todos os gráficos que eu crio, é que eu levanto de manhã e pá! Falei: "Vou até te mostrar um gráfico aí só para você, depois você passa para a turma, devagarinho". Depois eu mostro, né. Mas, aí eu falei: "Puxa vida!". Aí eu falei: "Pô, eu faço a geometria no local, eu vou pegar essa geometria, que é aqueles desenhos que eu mostrei para vocês, entre outros, são muitos, e vou pôr no duplo decágono e vou pôr o cristal, que é um das cristal que tem que ser visto se ele é verde negativo magnético, entendeu? Quer dizer, ele é um cristal que está num alto nível, quer dizer, em cada cristal tem um pouco de informação, cada um deles emite uma determinada frequência, tem algumas impurezas, algumas coisas que mudam. Então, eu pego esse cristal, deixei, e aí peguei a informação da geometria no cristal, que anula o efeito de uma determinada anomalia. Com esses cristais, aí eu pude mudar, rapidamente a energia das casas, muito mais cômodo. Através do segmento de reta B da figura que ia ser gigantesca, geométrica, foi o suficiente, de acordo com o tamanho da planta, para você jogar o cristal lá 10 horas. Primeiro, antes de fazer o trabalho, fica 10 horas, pega informações completas do local. O cristal fica com todas as informações da casa. Aí, através disso, eu jogo outros cristais para passar a informação para esse cristal. Quer dizer, com isso, ele absorve as informações de todos os cristais, cada um com uma anomalia. Entendeu? E aí, muda a energia. Aí passou para 4 anos, né? Quer dizer, então, é uma situação interessante de descobrir as coisas por dentro, não precisa decorar nada. Eu saía na USP lá com o dual rod e andando e ficar descobrindo: "Ué, aqui que tá fechou, por quê?", entendeu? Vou ver se tem água, será que, entendeu? Aí fui andando e as coisas vão aparecendo. É como se fosse lúdico, entendeu? Uma criança, o coroa lá andando lá que nem com uma varinha na mão, quem olha fala: "Ó o doido lá", né, aquele velho lá doido. Então era um divertimento, né, ainda comecei com 50 anos a brincadeira, né, quer dizer, agora são 30 anos e nunca deixei de pendular um dia, então sempre me estou me divertindo todo dia, né. Então você falou dos cristais, aí com esse cristalzão, eu andava com ele agora pendurado, um cristalzão, né, maior um pouco, quer dizer, que estava aqui, eu pego um cristal maiorzinho, quer dizer, pego um cristal maiorzinho como um cristal desse tipo, esse aqui está programado, entendeu? Então um cristal desse, punha um barbante desse no sentido e deixava pendurado no celular, desse tamanhão assim. Aí meus filhos falavam: nem brincando que eu vou andar com esse troço aí, vou passar vergonha andar com ele assim pendurado, né. Era Não melhorou nada. Aí, pô, passa mais tempo, aí descobriram esse cristal, que é uma tecnologia que usa para acupuntura. Esse cristalzinho que agora todo, como ele é um cristal de quartzo, ele absorve milhões de informações, quer dizer, aí, as pessoas imaginam que tem escala, sabe? Elas não entendem que é atômico. Fala: "Mas é tão pequenininho, como é que serve isso aí?". Entendeu? Aí que eles não entendem. Aí uma moça, eu vi que quando você mandou aquele link, e ela falou de turmalina, entendeu? Por que não usar turmalina? Eu sei que esse negócio aí de quartzo, esse cara é charlatão, não falou tudo isso, mas estou só Ela dramatizando. falou assim, ela falou, eu coleciono cristais há 8 anos e o único cristal que faz esse papel é a turmalina negra. Ela falou isso, né?
Aí, bom, como eu tenho alguns anos de geologia, eu dava aula de mineralogia, geologia, microscopia, 50 anos de geologia, entendeu? Fez a nossa turma de 72, quer dizer, é um pouco mais, né? Nós somos essa geração. E aí eu falei, pô, que pergunta ótima que essa menina fez. Eu adorei. Falei, vou testar a turmalina, porque eu uso turmalina para forças extrafísicas, né? Que é onde eu vou colocar uma pessoa afetada, eu ponho nos emissores, entendeu? Ela cortar o efeito junto com outras mil coisas, entendeu? Então ela é útil, que eu sempre usei, uma grande e tal. Aí eu falei, pô, se ela falou que pelo tamanho, aí eu pus uma turmalina no celular sem proteção e vi que de fato impedia a ação. Falei, pô, aí eu fui pegando, quebrando. A turmalina não é muito possível porque ela tem um frisos que são é, que vão impedir de você cortar. Aí eu fui diminuindo o tamanho. Falei, bom, porque eu pegar um pequenininho, porque ela falou que, né, que tão pequenininho não funciona. Eu falei, desse tamanho, eu falei, funcionou. É interessante, porque a, a turmalina negra, a frisita, é um silicato de boro aluminato, mas que tem impurezas, como magnésio. Opa, mexi aqui, o que eu faço? Não, tá tudo certo. Eu tô te vendo e te ouvindo. Só que eu sumiu para mim aqui. É? Paulo, Eu te vejo e te ouço, tá? Provavelmente eu o senhor mexi, que não tá vendo a gente mais, né? eu mexi aqui, filho. Deixa eu tirar isso aqui. Deve ter minimizado o zoom, né? Pronto. Agora voltou. Poxa vida, eu sou bem ruinzinho de mexer com a tecnologia. Aí eu peguei esse cristalzinho pequeno e falei, bom, ele não vai aguentar mais que uma hora ou duas com o celular. Porque os celulares atuais, antes eu fazia uma etapa para o celular que era UHF. Só que agora o 5G passou para EHF. Quer dizer, logaritmicamente triplicou, quadriplicou mil vezes mais do que o antigo celular. Hoje emite de 10 GHz a 100 GHz. Quer dizer, muito mais potente, fica no bolso das pessoas. Nem imagino, crianças usando, pega todas as juntas, entendeu? Ainda tem gente que põe assim ele de ponta assim, para escutar para o cérebro assim. Ah, quem está escutando aí aquilo entra aqui e sai para o outro lado. E elas usam dentro do carro, que a pessoa vira uma antena, como diz esse cara aqui, o Vitor Baranowski, um físico, que estudou as anomalias emitidas pelo celular, e ele mostra aqui claramente, entendeu, o que acontece com as pessoas que moram em lugar com radiação. Quer dizer, olha o que acontece, né? As pessoas viram antena. Quer dizer, o umbigo dela virou uma antena. Então, esse livrinho simples aqui, Os Celulares e Seus Riscos, ele mostra muito tempo antigo, esse é mais de 20 anos, ainda não era tão potente, né? Então, hoje os celulares são máquinas doidas. Aí, dentro, forma uma gaiola de Faraday dentro do carro invertida. Toda a energia que está lá. Se um cara está usando, uma pessoa está usando o celular, todos estão lascados. Agora, com esse cristal que eu coloco, não é que eu estou. É que eu testei, não estou falando simplesmente corta o efeito de todos os outros celulares, porque cria um campo de energia que protege. Né? Então, primeiro, nunca pode falar dentro do celular, dentro do carro. Ali deixa, aumenta tremendamente. Aí, voltando a esse cristalzinho aqui, aí eu potencializei esse cristal duas vezes também. Uma primeira etapa e uma segunda etapa mais elevada a energia. Por isso que dura 8 anos agora esse, o meu cristal, esse cristalzinho de quartzo. Né?
que eu faço. Mas eu fui medir depois, esse aqui não dura 2 anos, porque ele Hum, tem determinadas impurezas, então a turmalina não é própria para, porque ela tem, com essas impurezas, como tendo ferro, às vezes magnésio, também tem sódio, etc. Isso é a vibração. Não consegue ter a limpeza de manter a vibração, ele vai sendo consumido. 1 ano, dois, mesmo fazendo toda a, as etapas programado. de programação, ele não vai aguentar. Quer dizer, por Para causa quem, disso. para quem Então não eu sabe, falei, agora eu tenho essa caixinha aqui com tudo programado, agora eu não sei ainda o que eu vou fazer. Vou uhum, descobrir onde eu posso aplicar. Se eu pego coloca em alguém que. cima de um modem de Wi-Fi, de Não, micro-ondas. não, aí essas coisas, tudo precisa ser, não pode. Ó, uma boa pergunta que você fez. As pessoas pensam que porque serve para celular e serve para outras coisas. Mas não, cada coisa tem a sua frequência. E elas não se misturam. Cada comprimento de onda estão todas no mesmo lugar e elas não se cruzam, nem se. Então, cada uma delas eu tenho que determinar e fazer aquilo para aquela lá, entendeu? E a outra para essa. O computador, por exemplo, seriam 6 cristais, mas programado para aquela frequência, que é muito menor que o celular. Até uma moça me perguntou, eu falei, poxa, o pior do mundo é o celular. Quer dizer, esse não tem mais nada na casa que possa ser pior que o celular. A pessoa usa o dia inteiro, depois fala, pô, o Wi-Fi vai fazer efeito. Ah, não tem como solucionar com o Wi-Fi. O vizinho tem, o outro vizinho tem, né? Quer dizer, aí tem que mudar a energia da casa inteira para poder tirar o Wi-Fi, né? Então, essas foram as brincadeiras nossas. O professor, para quem não sabe de qual cristal o senhor está falando, que eles estão perguntando aqui, é um que Ah, ele faz há anos. Eu postei no meu Instagram, mas antes de encerrar a aula, eu vou entrar no site dele e eu mostro para vocês. Eu até tirei o meu aqui para mostrar que o meu fica na capinha, ó. Ele é, é um micro cristal, é um micropore, né, que segura ele aqui. eu vou te mostrar eles aqui na capinha também, tá vendo? Está aqui, ó, meio invisível aqui, entendeu? Eu uso Então, há anos. Desde aquela época da FEI, o senhor já vendia isso. né? Mas eu não sei se eu vendi esse pequenininho, foi? Então Foi, eu já já tinha então esse cristal para que tem uma fábrica, né? As fábricas fizeram conseguir transformar em tão pequenininho que é utilizado na acupuntura. Então muita coisa a gente tem para falar, entendeu? E que mais que aqui? Meu filho está tentando me lembrar alguma coisa aqui, entendeu? Acertou plantas que estavam fora do terreno. Ah, sim, isso aí é que eu já falei tudo. Não. Então, as coisas vão fluindo agora, né? As memórias até que surgiram muitas aí. Então, se o pessoal, qualquer dúvida que o pessoal tiver, qualquer pergunta, é só mandar para o meu site, né? Lá para o meu WhatsApp. e-mail. Eu Meu prefiro e-mail, eu sou meio. Eu fiquei mais moderno agora, que antes era só e-mail. É muito mais fácil trabalhar com o WhatsApp, porque você pode mandar foto, pode, entendeu? E o outro lá é fora do contexto já, Eu e-mail. posso, eu posso mostrar seu site aqui então, rapidinho? Isso, site sim, pode pôr meu telefone para a turma, se Ó, quiser me fazer pergunta. eu vou mostrar o site rapidinho para vocês. Tem tudo aqui, tá? Desde os serviços. Então, para quem tem interesse em fazer harmonização de ambientes, né, análise de geobiologia para ele identificar as radiações, tem aqui. Aí tem uma outra aba aqui de curso. Ele tem 3 cursos. O curso de radiestesia básica, que eu já comprei 4 vezes, porque acaba, eu compro, acaba o acesso, eu compro e fico renovando infinitamente. O de geobiologia microvibratória, que é essa área que ele falou bastante aqui, né, de solo, de toda essa parte de campo mesmo, que é algo que o pessoal sempre tem muito interesse e me pergunta. E tem também o de geobiologia microvibratória avançado, que é
última etapa, né? Ele é o curso top. Então, tem os três aqui. E aí você consegue pelo próprio site entrar e você já consegue comprar. E aqui tem o livro, que para mim é um, nossa, é tipo uma Bíblia, que é esse que eu mostrei para vocês, que é o Manual Técnico de Geobiologia Microvibratória. O meu é versão 2020, pelo que eu entendi, tem uma versão mais atual, que é a terceira edição. Tem aqui também no site. Eu vou mandar o site aí para vocês. E os cristais para celular é esse que eu postei no meu Instagram, tá aqui também no site, ó. Cristais para celulares. Tem toda a explicação aqui, ó. O microcristal, ele é bem pequenininho, tem o micropore para você colar na capinha do celular. E aí tem aqui o link também para você comprar direto do site. E aqui tem o contato. Ah, tem um campo de contato, né, para você enviar o seu e-mail, enviar uma mensagem para ele. Tudo que precisa está aqui. O que que eu vou fazer? Essa aula está sendo gravada, eu vou colocar na plataforma, eu vou colocar o site dele também embaixo da aula, o site e o contato, tá? E aí, Ah, depois uma, que a aula estiver disponível, vocês conseguem pegar o site, o contato e adquirir o que quiser, o atendimento para sua casa, os cursos, o livro, os cristais, tudo, né, professor? agora, estou lembrando aí, esse avançado, entendeu? É meio, eu queria que pusesse segunda etapa, né? Mas meu filho fala, vamos pôr segunda etapa, mas isso não funciona, põe avançado. Falei, tá Ah, bom, mas só que ninguém pode pensar o seguinte: eu fiz todos os cursos que existem na praça, eu sou especialista, tenho 20 anos de radiestesia. Aí ele vai pegar o avançado, não consegue entender nenhuma linha, porque ele é continuação do primeiro. É a parte biológica das pessoas que sofrem radioatividade ionizante, quando analiso pessoas, entendeu? Onde eu mostro como é que elas estão afetadas pelas radiações. Então, aí são gráficos, são mais de uns 20 gráficos, só da parte biológica do organismo das pessoas. Então, quem não fez a primeira parte, que é campo, e vê as radiações que existem, cada uma em cada lugar que a gente andou, ela não fazer o segundo sem ter feito o primeiro. Até falei para o meu filho, só faz o segundo quem fizer o primeiro, porque senão a pessoa compra o segundo e depois não fala assim, devolve. No primeiro dia, fala, pô, não dá para entender nada. Ah, e quanto ao curso de radiestesia básica, não é um curso básico de radiestesia. Tem uma diferença. É um curso de radiestesia básica, que é todos os meus 30 anos que meu filho falou, faz um curso de radiestesia. Eu falei, pai, mas eu aprendi a pendular, etc. Eu não consigo fazer mais isso aí, não me lembro mais nem como fazer para a pessoa que está começando. Aí eu falei, bom, então tá bom, eu vou pôr tudo as experiências minhas. Aí eu pus algumas coisas de experiências minhas, tudo inédito. Então, a pessoa fala, não precisa fazer o curso de radiestesia, porque eu já fiz todos os cursos da praça. Acontece que eu ponho coisas lá que são experiências minhas para mexer na cacholinha de todo mundo. Então, para agilizar as pessoas, né? Quer dizer, eu não tenho, não é um curso formal, começo, meio e fim. É uma loucura, que é todo um movimento interno, porque a nossa essência não tem ordem e tem que seguir eh, pela ordem, né? É a mesma coisa o livro, né? Quando eu fazia o livro, eu nunca pensei que ia publicar, tinha 780 páginas. Aí meu filho que achou, o Danilo falou, pai, vamos publicar esse livro. Falei, legal. Só que ele falou, tira metade das coisas desse livro aí. Falei, como? Falei, tira metade, senão quem vai ler isso aí, pô? 780 páginas. Aí o que tirou, eu falei para ele jogar no meu site. Não sei se ele jogou tudo, mas ele prometeu que ia mexer, porque eu não gosto de mexer em nada da parte que ele mexe, dessa organização. Ele é um especialista, né? O Danilo é engenheiro florestal, né? Fez 3 pós-doutorados e depois agora é diretor da Universidade do Carbono. Quer dizer, está sendo inédito, né? Entendeu? E o outro filho, o Paulo, né, que está aqui me auxiliando agora, é o editor. Ele que editou os meus vídeos. Inclusive, fiquei 3 anos fazendo esses vídeos, eu não sabia lá como é que põe.
etc. Perdi, às vezes eu falava meia hora, uma hora lá, e eu já tinha parado de funcionar o vídeo lá no celular e eu continuava falando. Falei, putz, preciso fazer tudo de novo, etc. Então eu sofri um bocado, né? Fazendo no grito os vídeos. Então eles não são profissionais de alto nível, é tudo meio improvisado, né? Então todos os meus cursos não são muito bonitinhos de apresentação moderna, né? Então foi feito na raça por mim mesmo, né? E aí muitas vezes a pessoa fala, oh, mas aquele que você fez o exame lá da alta tensão, mas não deu para entender direito onde você pendurou nos grafos. Falei, aí você vê na imagem, que eu repito, a mesma experiência que eu faço no campo, na alta tensão, eu pego a imagem da alta tensão e faço tudo igualzinho na imagem. Aí lá eu explico todos os gráficos. Então dá para entender. Dá para entender. O único problema fundamental do meu curso é o seguinte: só tem um jeito, sair da poltrona. Se, se não praticar, não consegue entrar no conhecimento. Entendeu? Esse é que é o X. Aí a pessoa vai com alguém, sempre é bom, sozinho é chato, cara. Fala que eu estou aqui sozinho, mexendo aqui. Vai com alguém, dois, no máximo três, né? E aí você discute lá. Vamos medir as plantas, vamos fazer tudo. Aí você vai repetindo essas experiências, elas vão entrar na cabeça da gente sem a gente controlar. De repente eu domino tudo, entendeu? Repetindo esses locais. Depois eu passo na mesma experiência na imagem. Pego a imagem de um local que tem água subterrânea, por exemplo, e meço, tanto no local como na imagem. Tudo é a mesma coisa. E a radiestesia, fundamentalmente, é aplicada à distância. Nada acontece no local. Por exemplo, eu faço a minha casa. Pego a planta da minha casa para fazer o trabalho. Eu faço o trabalho na minha casa igualzinho que se eu pegasse uma planta lá entendeu? Lá do Egito. Entendeu? Se alguém de lá que me mandasse a planta, eu vou fazer igualzinho. Não interessa se é a minha casa ou se é lá do Cazaquistão. Entendeu? O problema é o mesmo. E se eu pegar o nome e a data de nascimento de qualquer parte do globo terrestre, potencializar no decágono, isso é importante, num papel redondinho, 3 centímetros, põe o nome dela, põe a data de nascimento e coloca com a data de nascimento para não misturar nomes diferentes. E aí você coloca no decágono um tempo, não muito, e aí ele fica vivo. Aí é como se estivesse analisando a pessoa, pessoalmente. Entendeu? Com isso, você pode analisar qualquer pessoa no mundo inteiro. Eu fiz trabalho na Argentina. Olha, o pior que eu fiz para o presidente da, da, o presidente da Associação Internacional de Radiestesia. Ele morava 20 anos na radioatividade. Ele que me descobriu, não sei como, que nós estivemos em Cuba, né, fazendo a apresentação. Eu apresentei em Cuba meu trabalho, entendeu? Com uma sessão no maior é, maior congresso de radiestesia e fui aceito, né? Eu, o Sérgio Areia e o Carlos Frei, nós fomos três para lá. Eu apresentei trabalho, tudo, né? Fomos aceitos, né? Então, o pessoal foi obrigado a engolir por causa da tese né, do engenheiro Leodegário lá. Então, a radiestesia em Cuba é bem aceita. Então, e é bem aplicado lá, né? Tem muita. Bom, pessoal, divertimos aí um pouquinho. Eu deixei vocês esgotados de tanto escutar coisas loucas. Entendeu? Vamos começar. Esquece tudo que eu falei. É tudo loucura, hein, pessoal? Professor, de verdade, muito obrigada pela disponibilidade, por ter vindo aqui, é uma honra. E o pessoal está realmente muito agradecido, tá todo mundo aqui elogiando. Para a gente marca um segundo bate-papo mais para frente, tá? Eu que agradeço você fazer eu ficar mais animado. Eu não fico só fazendo comida aqui. Quer dizer, então, e aí, você agitou, né? Eu tenho visto seus filmes lá. Falei, puxa vida, que bacana.
né, então você tem conseguido entrar nesse mundo aí que eu comecei a até aprender também coisas lá que você estava apresentando, eu falei: "Puxa, eu nunca pensei nisso aí". Quer dizer, você Uhum. avançou em outro espaço fantástico, entendeu? E eu vi resultados bacana, muito funcionais que você aplica e com essa visão, entendeu, da quarta dimensão, né, pensando sempre de dentro para fora. Parabéns, viu, pelo seu trabalho genial, você está divulgando a radiestesia de uma forma fantástica, assim, inédita, entendeu? Ajudando muitas pessoas a abrir as mentes delas. Quer dizer, é isso que nós precisamos nesse não só nesse país, mas no mundo, né? Pessoas abrirem para nova visão da realidade. Parabéns você pelo seu cursos aí que estão estourando muito bem e com razão. Obrigado muito por tudo que você, eh, fez para me animar aqui no na minha aventura. Eu que agradeço. De verdade, de coração, foi incrível. Eu acho que não poderia ter ganhado um presente melhor para começar 2025. Obrigada mesmo, professor. E se o senhor Apesar de topar, eu falar a gente muito, né, sem marca. parar, falou muito, Ixi, mas falou. eu ainda falei isso para o Danilo. O Danilo falou assim: Você acha que é um bate-papo de 40 minutos? Falei: Você não conhece seu pai? Que 40 minutos? Vai ser 1h30 para mais. Por isso que a gente tem que marcar uma próxima, para o senhor vir aqui xingar. O senhor tem que xingar todo mundo de planar ainda, igual o senhor fazia com a gente. Os planários, tabulários. Aham. O cara Então a vive que gente nem vai uma marcar. tábua, pensa só em duas variáveis. Eles não entendem. Já vou falar um negocinho bem rápido, hein? Aí a pessoa pega, ela não entende como é que ela pega o carro, entendeu? Ela então usa o GPS, né? Ela não se dá conta que o GPS mostra que ela está em 2 lugares ao mesmo tempo. Ela está lá dentro, perdida no plano, direita, esquerda, ativo ou passivo. Aí ela tem que sair desse plano, da terceira dimensão, e subir e olhar de cima. Olhando de cima, ela está no ponto neutro. Sem pensar, você olha lá no GPS e vê você lá dentro, andando no carro lá embaixo. Aí você olha assim, vê todo o labirinto, a saída do labirinto, já sabe onde você vai chegar, entendeu? E enquanto que, que você lá embaixo, né, é futuro, porque quem está lá em cima está vendo que é tudo presente. Não, você está ao mesmo tempo em 2 lugares ao mesmo tempo. O pessoal fala: "Ah, usa GPS e tal, qual é? Isso é coisa", mas elas estão sempre pensando que aquilo é só um instrumento, ela não entende que ela está em 2 lugares. É a mesma coisa, né, que às vezes eu brinco e falo: uma pessoa mora no primeiro andar de um prédio e o outro no 10º andar. Aí os 2 se encontram no térreo lá para fumar um cigarro e vão bater um bate-papo lá no térreo do prédio. Aí o cara do 10º andar falou: "Eu vi as montanhas, hoje eu vi o nascer do sol, né, como é que estava maravilhoso". Aí o cara que mora no primeiro andar fala: "Ué, esse cara é esotérico, pô. Eu só vejo prédio aqui no primeiro andar, ele não supõe que o outro possa estar no andar superior". Ele fala: "Aquele cara é esotérico". Aí esse cara que está no primeiro andar começa a a perceber alguma coisa. Um dia ele está passeando numa montanha, se ele abriu a mente, ele fala: "Pô, agora entendi aquele cara, aquele doido lá que estava falando que via coisa que". Quer dizer, então as pessoas têm que sair do primeiro andar e ir passando para o segundo, pois não tem como pular. Às vezes a pessoa fala: "Me dá esse gráfico aí, para assim eu faço", como é que fala que fala? "Eu vou contribuir, eu vou eu vou distribuir para todo mundo no mundo inteiro". Por isso que tem 1.300, 400 gráficos ou mais, 1000 gráficos que estão lá na praça e a pessoa compra aquele gráfico e fala: "Aqui para que serve?". Entendeu? Ele não sabe nada daquele gráfico, nem sabe quem que o autor quis, qual é a razão dele ter feito, etc, né. Então eles vão usando, aí perde todo o valor. Eu não mostro meus gráficos assim, para ninguém, a não ser que seja escrito e eu ponha no papel para ela entender, porque senão a pessoa pega e já vai falar: "Eu vou compartilhar", a palavra, "vou compartilhar com todo mundo". Eu falei: "Pô, mas você vai passar por uma dona de casa que nem sabe, vai pegar o gráfico, e vamos fazer com esse gráfico?". Quer dizer, então é.
É absurdo. Então a gente tem que mudar o estoque. Não tem medo. Só eu vou lá no campo. Chato? Ah, pô, eu tenho que sair de casa da poltrona. Vou lá e vou medir. Pô, puro divertimento. É que eu também sou geólogo, então eu gosto de campo, né? Então, sempre é um enigma o campo de geologia. Quer dizer, então, sempre eu estou fazendo barranco por barranco, eu faço um bloco de diagrama tridimensional de cada lugar e vai montando o todo, entendeu? Então, de fato, é duro a gente sair da poltrona. Eu, como vivi fora da poltrona muito, 50 anos, então, de fato, estou acostumado. Então, precisa acostumar as pessoas um pouquinho. Elas estranham sair, ter que fazer essas coisas chatas, ir para o campo, né? Então, obrigado. Nossa, para de falar. Imagina, eu que agradeço, de verdade. Por isso que a gente já vai marcar uma segunda. Pode falar para o Danilo que eu vou chamar ele. E depois, num dia, quem sabe, faz uma aventura, né, de andar e medir no campo, fazer isso. E aí todo mundo vai fazer uma ludoterapia. Nada de saber nada. Simplesmente você vai descobrir, vai sair no campo, vai pendular lá e saber que tem isso. Aí depois, se ela acertou, não acertou, não tem a mínima importância. Ela não acertou porque ela não pegou a frequência, porque ela não está treinada a pegar aquela frequência. Isso ela vai aprender, falar, depois a gente mostra os gráficos mesmo, aí a pessoa faz tudo de novo, sabendo. Dá para se divertir muito, viu? A gente pode brincar e as pessoas sair dessa dureza dela. Eu já tenho 20 anos de radiestesia, esse cara vai me ensinar o quê? Eu falo, não, não é ensinar, é simplesmente se divertir, né? É puro divertimento, só É brincadeira, viu? deixar de lado a racionalidade e o ego e se divertir com a essência, é o que o senhor sempre falou para Isso, fazer aqueles brinquedos de criança, como se estivesse correndo, não, fazendo lá todo mundo livre, não sei, só com dois, três instrumentos, não, ali o dual rod, um bovista para o cara treinar e uma coisinha, e a gente vai vendo tudo, mostrando, a gente pode mostrar radioatividade, pode tudo, e a pessoa fala, não percebi, falei, claro, o seu organismo percebeu, mas você ainda não acessou, e a gente vai abrindo as pessoas. Não importa, né? É por isso que não tem uma regra. Não é um curso assim, faz isso, depois faz isso, faz isso, faz isso. Nem consigo mais. Eu também, quando vou escrever o livro, eu sento lá e começo a escrever, sai pronto. Depois eu vou ler e falo, pô, cara chato, ele repete. Mesma coisa, eu tento explicar tudo, 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 tudo de um detalhe tremendo. Né? Essa é a mania nossa do cérebro. Quer dizer, então tá ótimo. Obrigada, professor, de verdade, Obrigado a vocês. do fundo do meu Prazer, coração. turma. E a todos vocês aqui também, que vieram participar. Isso. Obrigada. Quem teve coragem de escutar essas loucuras, fala, tá louco. Pois é, a gente acha que é louco, mas na verdade é um gênio, uma pessoa que nem faz parte do grupo. Obrigada. Beijo Maravilhoso. para o senhor, um abraço, um beijo Um para beijo, todo um mundo. abraço a todos. Até mais. Até Tchau. mais.